Passo, então, a palavra a Carmen Rencampos, cuja fala será sobre os desafios na implementação da Lei Maria da Penha, análise a partir das conclusões da CPMI da violência contra a mulher. Boa tarde. Queria também iniciar agradecendo a Marta, a Fernanda e a toda a equipe pelo convite. E também pelas exposições anteriores. Esses 2 dias têm sido muito ricos, tenho aprendido muito, né? E é muito bom a gente estar num ambiente em que a gente possa aprender sempre, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Também queria cumprimentar as minhas amigas de mesa aqui. Eu vou falar a partir dos resultados da CPMI, né? Eu assessorei a CPMI, a relatora da CPMI da violência contra as mulheres. Então, vou iniciar contextualizando um pouco, porque não sei se todo mundo teve a oportunidade de conhecer, e aí falar um pouco sobre os resultados. Assim. A Heloísa falou que a apresentação da Marta tinha sido depressiva, então a minha vai ser hiperdepressiva. Como é que faz aqui para mudar? Como é que faz aqui? Bom, contextualizando, então, a CPMI da violência contra as mulheres, ela iniciou seu trabalho em março de 2012 e encerrou em julho de 2013. Ela teve por finalidade investigar a situação da violência contra as mulheres, né, no Brasil e a aplicação dos instrumentos instituídos em lei. A CPMI fez várias audiências públicas, visitou 17 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, fez uma audiência aqui em São Paulo, em maio de 2012, na Assembleia Legislativa, auditório lotado pelo Movimento Mulheres, né? Então, foi uma audiência muito rica, né? E eu queria dizer que eu acho que a CPMI ela não descobriu a roda, né? Ela não descobriu nada que os estudos e o movimento de mulheres há muito tempo não denunciasse. O que ela fez foi, e eu acho que esse é o grande mérito, olhar todos esses serviços, né? Ter uma visão nacional disso, né? Então, a CPMI, as parlamentares visitaram, nós visitamos. Só para dizer, então, ela foi... Essa é a primeira CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, é mista porque ela envolve membros, né, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Em 74, teve uma comissão parlamentar de inquérito da Câmara dos Deputados, que não analisou exatamente a questão da violência contra as mulheres. Em 92, teve uma outra CPI da violência contra as mulheres, cujo relatório não chegou a ser aprovado, e, em 2012, essa nova CPMI, 20 anos depois daquela CPMI de 92. Tiveram mais outras CPIs, né? A CPI do tráfico de mulheres, do tráfico de pessoas, e a CPMI da exploração sexual contra meninas e adolescentes, né, em anos anteriores. Então, mas para tratar especificamente da violência contra as mulheres, essa foi a CPMI que teve um relatório aprovado em julho de 2013. Bom, então, qual foi a metodologia de trabalho? A CPMI, então, ela visitou os 17 estados, fez audiências públicas no Senado Federal, ouvindo representantes de ministérios, Secretaria de Política para as Mulheres, Movimento de Mulheres, fez também visitas aos equipamentos públicos, se visitou, então, delegacias de mulher, centros de referência, casas-abrigos, DML, promotorias, juizados, defensorias. Então, todos os equipamentos disponíveis, se visitou também uma aldeia indígena no Mato Grosso do Sul, se fez uma reunião com mulheres, lideranças indígenas, também, né, essa era uma aldeia indígena urbana, e também uma unidade do sistema prisional, que foi no Pará. E aí as conclusões que a Gabriela trouxe, a gente também observou, né? A CPMI fez questões, indagações aos poderes públicos, né? Então, queria saber
qual o número de crimes de violência de gênero, quais são os crimes mais cometidos pela Lei Maria da Penha, quais são as sentenças, se tem sentença condenatória, se tem sentença absolutória. Então, ele queria notificação compulsória da violência, queria saber uma série de informações sobre a situação de violência contra as mulheres. E, para isso, então, ela fez essas perguntas formais às instituições públicas, realizou audiências públicas nos estados visitados, né, e reuniões com os movimentos de mulheres também nos estados. A gente recebeu mais de 30 mil, analisou mais de 30 mil páginas de documentos, né, e produziu um relatório final com 1000 páginas. Né. E esse relatório final, então, ele analisa, né, a situação de violência contra as mulheres, o orçamento da Secretaria de Política para as Mulheres, para onde é que nesse período, né, foi esse dinheiro, como é que está a aplicação desse dinheiro, né, do orçamento, e fez uma série, analisou casos emblemáticos, fez recomendações aos poderes de Estado e também apresentou projetos de lei. Né? E também a gente teve... Bom, e aí eu vou fazer a primeira... E aí vou entrar nas constatações da CPMI. Né? O que a gente... Primeiro, a impossibilidade de se demonstrar como é que estava essa situação em termos de número de violência contra as mulheres. Por quê? Porque os sistemas de informação, de coleta de dados, eles são absolutamente imbatíveis, nada bate com nada. Né? Então, assim, o sistema de justiça, e ele é imbatível, ou seja, ele é não comparável, inclusive, internamente. O sistema de justiça tem uma forma de, digamos, o Poder Judiciário tem uma forma de coletar esse dado, o Ministério Público tem outro, e a Defensoria, quando tem, também é bastante precária. A Defensoria é o órgão que menos tem informações. Da mesma forma, há uma dificuldade imensa da Secretaria de Política para Mulheres de colher esses dados. A gente não tem o Sistema Nacional de Informação, isso foi uma recomendação, né, e a Secretaria está trabalhando nesse sentido. Mas, então, é muito difícil a gente, por exemplo, comprovar, do ponto de vista... fazer uma comparação, por exemplo, com o sistema de informação de mortalidade, né, daquele mapa da violência, que foi, inclusive, o critério utilizado pela CPMI para visitar os estados, os estados onde as mulheres mais estão morrendo, né, com as informações fornecidas, por exemplo, pelo sistema de segurança pública, comparar isso com o sistema... então, quantos crimes ocorreram, formação do sistema de segurança, formação do executivo, quantas denúncias foram feitas, né, então, informação do Ministério Público com base naqueles inquéritos policiais e quantas condenações foram feitas a partir, então, desse processo no sistema de justiça. Impossível. Impossível fazer isso. Alguns estados, a gente pedia, bom, quantos casos foram efetuados, quantas denúncias foram efetuadas pelo Ministério Público com base na Lei Maria da Penha. Mandavam cópia de processo, porque não tinha um sistema informatizado. Então, assim, é impossível você... Né, isso as pesquisas já vêm mostrando com bastante propriedade já há algum tempo. Né? Então, bom, não tem como fazer essa comparação, é muito difícil. E, mesmo assim, comparar dados do próprio Poder Judiciário. Então, vamos comparar as decisões ou os casos do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, por exemplo, com o de São Paulo, ou do Espírito Santo. Impossível, porque a coleta de dados, o que é decisão para um, não necessariamente é decisão para outro, então, você não tem um sistema que possa unificar essas informações. Né? Então, isso ficou muito evidente, a necessidade de unificar, de ter esse sistema de informações mais integrado. Né? Bom, mesmo com a existência, a exigência do cadastro da Lei Maria da Penha para o Ministério Público, muito poucos procuradorias da República, procuradorias de Justiça implementaram esse cadastro. Bom,
Também uma constatação, a Vânia já trouxe isso, né, mas a gente constatou isso a nível nacional, e a gente já sabia disso, né, é a rede, a insuficiência dos serviços da rede, né. Nós constatamos, a CPMI constatou a existência de 977 serviços, e nós temos, né, 5.500, mais 5.500 municípios. Né? Então, nós temos uma rede muito aquém da possibilidade de atendimento mais universal. Né? Bom, esse é o mapa que a CPMI encontrou. Esses dados, eles também não... Então, também houve uma divergência de dados em relação aos dados informados pela Secretaria de Política para as Mulheres, os dados informados pelos estados, que é o que consta do relatório da CPMI, e os dados constantes de um outro relatório que a CPMI analisou, que foi do Tribunal de Contas. A diferença não é tão grande, mas tem uma diferença. Uma das hipóteses é que, por exemplo, os estados não informam a Secretaria de Política para as Mulheres quando abrem um serviço ou quando fecham um serviço. Segurança informou, digamos, 20, a Secretaria de Política para as Mulheres daquele estado informou 24, e o documento recebido tinha 22. Então, assim, com que dado você trabalha? Quer dizer, nem o próprio estado conversa entre si ou sabe o que tem no seu estado. Então, uma situação bastante complicada. Bom, dentro da rede de atendimento, né, nós visitamos as casas-abrigos, e uma das coisas que nos chamou muita atenção, não visitamos todas as casas-abrigo, então, também a gente tem que fazer esse recorte, digamos, essa fotografia da CPMI, ela é datada, né, desse período em que foi visitado, e também, obviamente, dos equipamentos visitados pela CPMI. E as casas-abrigos que nós visitamos, nós constatamos uma realidade que a gente precisa repensar. Né? Primeiro, as casas, né, com uma infraestrutura material muito ruim, muita precariedade, pouquíssimos recursos humanos, e um senso comum quando se tratava de fazer aquela inserção das mulheres que estão nas casas-abrigos para o mercado de trabalho. Então, assim, o que se viu foi corte de costura, né, essas coisas tão tradicionais que reposicionam as mulheres no artesanato, quer dizer, muito pouca. E mais, eu acho que mais grave do que isso, assim, mais grave não sei, né, mas para a gente pensar é que as casas tinham, assim, muito pouca ocupação. Então, as mulheres não estão indo para as casas-abrigos, porque não querem mais ir para casas-abrigo. Então, essa política centrada de abrigamento, centrada na casa-abrigo, ela tem que ser totalmente repensada, e a SPM já tem uma política de repensar isso, tem um manual que procura, né, investir em outras formas de abrigamento. Né? O centro de referência também, a gente observou, bom, comparando os números, né, as delegacias, obviamente, são em maior número, né, foram o primeiro equipamento público, então elas receberam muito mais demanda, e tem muito mais demanda que os centros de referência. Mas a articulação da delegacia com o centro, por exemplo, em alguns lugares é muito precária. Às vezes, visitamos lugares em que tinha a delegacia do lado, na outra esquina estava o centro de referência, e não havia, né, uma comunicação da delegacia com o centro de referência. Então, o número de mulheres que ia para a delegacia era muito superior, e a delegacia não encaminhava para o centro de referência.
Então, assim, a comunicação da rede também é bastante preocupante, né? E nós visitamos um centro dos estados em que abrigava, era um centro de múltiplas, digamos, violências, né? Era um centro que não só atendia mulheres, mas atendia discriminação racial, discriminação homofóbica, violência de gênero. Então, e era um centro bastante movimentado, não só, obviamente, pela recepção, mas eu acho que talvez pela possibilidade de ali se reunirem diversas formas de recepção de violências, né? Então, isso também é uma hipótese interessante para a gente pensar, talvez, na qualificação desses centros múltiplos, inclusive otimizando recursos, né? Bom, os DMLs, então, a precariedade era absoluta, né? Os que a gente visitou sequer deveriam estar abertos, né? Pela total incapacidade de receber, de fazer diagnóstico, sem equipamentos, imundos, né? Os profissionais entrando em greve permanentemente pela falta de recursos. Então, muito precária a situação. Os mecanismos de mulheres, né? Ainda são poucos, mas é um dado absolutamente positivo, é que, quando tem um mecanismo, a exemplo de uma secretaria, você tem uma política muito mais integrada, muito mais organizada, e você tem mais recursos. Então, a criação de organismos ela se torna essencial para a viabilidade da política, para a intersectorialidade, para a integração dessa política nos estados, né? Então, isso bom. E um outro aspecto que a CPMI analisou é o orçamento da Secretaria de Política para as Mulheres e os orçamentos dos estados, né? Então, o que a gente observou é que os recursos para as políticas de violência eles são originados para os estados, né? Eles são originados fundamentalmente da Secretaria de Política para as Mulheres. Os estados investem muito pouco, né, do seu orçamento próprio para as políticas de enfrentamento às violências contra as mulheres. Então, os recursos das secretarias estaduais são muito reduzidos e ficam na dependência da Secretaria de Política para as Mulheres. E o orçamento da Secretaria de Política para as Mulheres, nesse período analisado, também foi considerado muito reduzido pelas integrantes da CPMI, né? Tanto que surgiu uma proposta, né, em parceria com a SPM, de ampliar esses recursos através da criação de um Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, né? No período analisado, a CPMI, então, analisou de 2003 a 2012 e o orçamento de 2004 a 2011, o orçamento da Secretaria de Política para as Mulheres. E, dentro dessa análise, se tomasse por base a população-alvo, ou seja, as mulheres, né, se teria um recurso muito reduzido mesmo, né? E se tomasse por base os municípios, ainda né, também bastante reduzidos. Então, o programa de enfrentamento ele precisava, e essa foi a constatação da CPMI, e a recomendação, ser reforçado orçamentariamente para poder dar conta das suas demandas. É óbvio que isso é uma análise muito fria do número, né? É óbvio que a gente vai olhar, por exemplo, a concentração da população num estado como São Paulo, né? Então, você vai ter, obviamente, a incidência de mais recursos, né? Por conta da diversidade e da própria necessidade. Bom, esse também foi um problema, né, da execução, e aí não é um problema da SPM, né? É um problema dos convênios com os estados, né? A SPM faz convênio para a execução da política, e quem executa a política, então, é o estado ou o município, não é a SPM. E aí há muita dificuldade dos estados e dos municípios executarem a política. Isso tem um profundo impacto na execução orçamentária da SPM, né? Então, houve uma execução orçamentária baixa, por quê? Porque lá na ponta,
né, não tem como executar, ou porque não tem pessoal, ou porque não consegue, né, fazer o convênio, realizar o convênio. E isso impacta negativamente a SPM, né? Então, a gente analisando assim, bom, então nós temos que aumentar o recurso, mas nós temos uma execução orçamentária. Então, nós precisamos melhorar os mecanismos de execução orçamentária lá na ponta, nos estados e municípios. Bom, o que a gente observou também em relação à capacitação, e a Vânia estava trazendo esse dado, né, é que, bom, no período mais, nos últimos 2 ou 3 anos, houve uma concentração de recursos para a capacitação de profissionais, né? E o que a gente se indagou, bom, e até pelas denúncias que a CPMI recebeu, de como que essa capacitação e como esses recursos, de fato, e essa capacitação, de fato, ela contribui para não revitimizar as mulheres. Qual é o impacto dessa capacitação? Né? Ela está surtindo efeito. Então, o que a gente observou é que as capacitações elas precisam ter um monitoramento para saber se, de fato, até por conta da alta rotatividade de pessoal nesse serviço. Então, precisa ter um monitoramento para a eficácia dessas capacitações e para que elas, de fato, não revitimizem, os serviços não revitimizem as mulheres. E, com relação à notificação compulsória também, né, que é instituída por lei, o que a gente observou, bom, que é uma crescente, a notificação compulsória da violência doméstica e sexual, ela vem num crescente, né, ela tem crescido anualmente desde a sua instituição, mas ainda tem algumas regiões e alguns municípios que não fazem a notificação corretamente, ou tem município que nunca notificou um caso de violência doméstica ou sexual, né? E uma coisa interessante que se observou, e aí é uma coisa positiva da capacitação, é que, toda vez que tem uma capacitação do Ministério da Saúde, o número de notificações aumenta. Então, a capacitação ela é fundamental. Os profissionais de saúde, às vezes, têm receio, não sabem fazer, né? Tem medo de, às vezes, num município muito pequeno, de notificar. Então, a capacitação ela é fundamental para aumentar a notificação, o registro das notificações de violência doméstica, né? Por fim, assim, a dificuldade da interiorização das políticas, né? A gente observou, a CPMI observou que grande parte dos recursos, se não dos equipamentos, né, estão localizados nas capitais e nas regiões metropolitanas, obviamente, até pela concentração de população dessas regiões, mas há muita dificuldade na interiorização. Isso no período que a CPMI analisou. E a gente sabe que iniciativas vêm sendo tomadas pela Secretaria de Políticas, exatamente, inclusive, como forma de suprir essa deficiência, né, constatada. Mas mulheres do campo, da floresta, mulheres quilombolas, né, mulheres pomeranas, mulheres com necessidades, né, com deficiência, quer dizer, muito mais dificuldades para acessar, né? Por exemplo, também uma das dificuldades, inclusive, eu estava na palestra aqui da violência obstétrica, também surgiu denúncias de violência obstétrica para a CPMI, principalmente com relação às mulheres indígenas, né? Então, não tinha, a gente observou, não tem intérprete para as mulheres indígenas, então fica difícil o acesso. Bom. E, diante assim, desse diagnóstico, que, óbvio, a CPMI também registrou várias experiências positivas, né? Mas, diante desse diagnóstico, né, que não é um diagnóstico, claro, que parece assim, bom, então a gente está muito ruim, né? Não, a gente avançou muito, a gente sabe que avançou muito desde a criação da Secretaria, né? A existência da Secretaria é um marco nessa renovação dessa política, no crescente orçamento, mesmo durante, eu mostrei aqui um orçamento reduzido, mas durante o período da CPMI, o orçamento da Secretaria, né, talvez até por conta da CPMI, já tinha triplicado,
né? Então, quer dizer, tem um crescente no orçamento, né? Mas então, a CPMI fez uma série de recomendações aos poderes de Estado, aos governos estaduais, aos ministérios, né, por conta desse diagnóstico, para tentar melhorar o acesso das mulheres ao serviço. Fez uma série, são 72 recomendações, né, apresentou uma série de projetos de leis, né, e qual é o impacto disso? Bom, o impacto disso para a Lei Maria da Penha é fundamental, né? Por quê? Porque a Lei Maria da Penha ela tem né, dentro da sua perspectiva de prevenção e de assistência, a necessidade da rede de serviços. E se você não tem uma rede de serviços, né, capaz ou abrangente ou capacitada, você tem um déficit, e que é o que a Vânia mostrou aqui na pesquisa que ela fez, do atendimento, do acolhimento, né, e da própria interpretação jurídica, né? Então, isso é um impacto muito forte na Lei Maria da Penha, né? Bom, o número de juizados, a gente não precisa nem dizer que ele é absolutamente insignificante. Quando a CPMI, no relatório da CPMI, aparece o número de 66 juizados, hoje são 89. Né? Essa questão da dupla jurisdição, né? Dessa competência híbrida do juizado civil e criminal, só um Estado, de fato, tem... aplica essa dupla jurisdição, essa competência híbrida, né? A grande maioria, né, com exceção desse único estado, que é o Mato Grosso, o resto é tudo vara criminal, ou, quer dizer, tudo competência criminal, né? Então, não tem essa competência civil, as mulheres são encaminhadas para o juizado de família, numa ruptura, né, da Lei Maria da Penha, né? Alguns casos, né, da aplicação de institutos vedados pela Lei Maria da Penha, não que a gente não possa repensar isso, acho que tem que repensar, mas esses institutos estão vedados, então você tem uma negação da aplicação da lei, né, como, por exemplo, conciliação, né, a suspensão condicional do processo. Por mais que a gente pense, olha, tem que se repensar esses institutos, claro que tem, né, mas hoje eles são vedados pela aplicação, né? Então, são vedados e vários juízes aplicando, promotores de justiça aplicando. Também se observou, por exemplo, logo que saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal nos crimes de lesão corporal de natureza leve, né? Então, não ser mais ação condicionada à representação. Nós estávamos num estado e aí um juiz estava aplicando e o argumento para aplicar, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, foi: não, a decisão do Supremo Tribunal Federal não foi publicada ainda. Né? Então, um argumento absurdo, né? O julgamento transmitido a nível nacional, né? Isso fez com que o ministro Marco Aurélio viesse a público e dizer que aquela decisão, mesmo não tendo sido publicada, tinha que ser aplicada imediatamente. Então, na verdade, assim, as resistências dos operadores do direito em relação à Lei Maria da Penha, né, elas se dão de diversas formas. Uma delas é negar eficácia a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, também há uma bom, isso, né, essas dificuldades todas assim de acesso das mulheres revelam que a Lei Maria da Penha, em que pese, né, o seu texto legal dizer que é uma lei que deve ser aplicada a todas as mulheres, é uma lei que não está de fato universalizada por conta de aspectos assim muito sérios de mulheres indígenas, né, e também discussões do ponto de vista jurídico, né? Se numa aldeia indígena cuja atribuição não é do poder estadual, se pode entrar numa lei para proteger, numa aldeia para proteger. Então, tem esses obstáculos que precisam ser repensados, né? Tempo encerrado. Então, para isso, já estou encerrando mesmo, né? E ainda nas decisões judiciais que, né, chegaram ao conhecimento da CPMI, essa questão, né, de que há ainda uma tendência de proteção
da família, e a Marta ontem falava aqui na decisão da Luana Piovani, e o caso da Luana, eu acho que não é nem a proteção da família, é uma noção, a discussão sobre hipossuficiência e vulnerabilidade. Então, a Lei Maria da Penha, ela não pode, né, nessa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que depois foi reformada no STJ, a vulnerabilidade, né, econômica das mulheres como um critério para aplicação, e a hipossuficiência e a subordinação. Né? A subordinação, as mulheres teriam que estar numa relação de subordinação, e a Luana Piovani, por exemplo, não é nenhuma mulher subordinada, né? Então ela não poderia sofrer, não poderia ser abrangida pela Lei Maria da Penha. Então esses são, acho que era isso que esses são então os principais resultados e os desafios. Na verdade, acho que isso tudo se constitui em desafios para nós, né? Como é que a gente repensa isso? Como é que a gente reestrutura, talvez, né, as abordagens? Eu acho que está em xeque, assim, esse momento de repensar, porque esses resultados da CPMI nos colocam, eu acho que talvez diante de grandes desafios, né, para a implementação da Lei Maria da Penha. Muito obrigada.